vamos hoje falar sobre a embriaguez acidental e a embriaguez patológica. Qual é a embriaguez acidental? Ora, como eu já tenho dito, essa embriaguez acidental, ela vai beneficiar o réu. Mas eu tenho dito também que você não encontra essa embriaguez acidental nas denúncias. O seu papel como advogado, como dono da tese é o advogado, é explicar por que foi acidental. Então, como é que você vai justificar para juízes e jurados que uma embriaguez foi acidental? Se foi acidental, você vai ter que dizer que esse acidental foi pelas características físicas do indivíduo, seu cliente, que ao ingerir a bebida não teve resistência suficiente e não sabia dessa sua baixa resistência para o uso da bebida alcoólica. Essa é a embriaguez acidental. Justificando isso durante o debate, explicando tudo isso durante o debate, você vai preparar um quesito único e pedir que o magistrado, o juiz-presidente, questione ao jurado se ao tempo da ação o réu, por embriaguez, por caso fortuito ou motivo de força maior, não tinha, a pergunta inclusive tinha a plena capacidade de entender, e manda o jurado dizer que ele não tinha, porque você já teve seus 20 minutos para explicar a tese. Por que eu estou dizendo 20 minutos? Porque você não vai passar todo o seu tempo falando de uma tese. Você tem que separar aí no máximo 20, estourando 25 minutos. Você tem que tratar de outros temas, né? Para você fazer uma boa sustentação oral de 1h30, você não tem como falar só da tese. Você tem que falar dos autos, você tem que falar das provas colhidas, você tem que ler depoimentos, você tem que mostrar brochuras, gravuras, fotos, você tem que mostrar reportagens, você tem que botar reportagens sobre embriaguez, mostrar o estado em que uma pessoa fica em embriaguez para poder justificar. Claro, você tem que explicar isso com muita cautela, utilizando, se puder, vários tipos de conhecimento. E um deles é o conhecimento comum, utilizando uma linguagem adequada, não é usar uma linguagem comum porque jurado é bobo. Não existe mais essa história do jurado porque não é advogado. Hoje, a maioria das cidades desse país tem juizado em pequenas causas, tem juízes, as rádios falam sobre justiça, sobre juizado, sobre direito de manhã, de tarde, de noite, no jornal. Então você não vai mais achar que o jurado é tão leigo. E outra coisa, você não pode também passar o júri inteiro dizendo que quem manda ali é só os jurados, que o juiz presidente está ali apenas para presidir. Não é. Não é. Trate de, numa tese da embriaguez, convencer juízes e jurados. Você tem que mostrar aos jurados como é que um homem, ao lesionar alguém em estado de embriaguez, como ele estava e por que ele ficou naquele estado. Você tem que dar exemplos que possa levar o juiz a crer no que você disse também, porque às vezes a sua tese não passa e você cai nas mãos do juiz-presidente e ele pode dosar a pena. Quantas vezes eu não fiz júris em que minha tese não passou nenhuma tese, eu não consegui tirar nenhuma qualificadora e o juiz chegar assim e diz: olha, você fez uma boa fala, eu pensei que você fosse no mínimo tirar essas qualificadoras, porque foi bem explicado, gostei. E dá a pena mínima. Com 2 qualificadoras, o juiz dá 12. Já vi isso, olha, dezenas de vezes. É claro que não é sempre, mas o juiz também não é obrigado a seguir a linha dos jurados que não quiseram lhe conceder, não quiseram lhe tirar o fútil, não quiseram tirar um recurso. Os promotores botam logo 4 qualificadoras, no mínimo 4, para depois negociar ou barganhar 2. E de repente você não consegue nada. Numa tese da embriaguez, por exemplo, você colocando a tese da embriaguez,
E lá você está defendendo o réu por um homicídio fútil, por um homicídio qualificado por motivo fútil, por recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Mas você fez uma explanação tão boa, demonstrou tão bem que o réu não estava consciente na hora da ação, que o réu não sabia daquela sua baixa resistência física para o álcool, que o réu bebeu para se divertir e não para matar, que o réu no outro dia não lembrava de nada. É justo condenar alguém que não lembrava de nada só porque uma doutrina diz que a lógica é, se a doutrina diz que na hora que ele cometeu o crime, não foi na hora que ele cometeu o crime, mas sim na hora que ele bebeu, aí então você vai acreditar nisso e dizer, não, mas a doutrina diz que ele cometeu o crime foi lá na hora, então tá certo. Não, a doutrina diz, mas o advogado diz que não. E você pode muito bem conseguir passar uma causa de diminuição, no parágrafo 2º do artigo 28, passa, o juiz dá uma pena de 15, tira 3 anos, baixa para 12, ou às vezes baixa até a menos de 12, como a causa de diminuição. E se você não conseguiu nada, todos nós sabemos que é pacífico, a embriaguez é incompatível com motivo fútil e vice-versa. Não é, como é que alguém que estava embriagado matou por motivo fútil? Se ele não sabe nem o motivo de que ele está ali, não sabe nem onde está, então, às vezes, a tese da embriaguez pode servir para você como discurso, como retórica. Então, quanto ao grau, a embriaguez pode ser completa e incompleta. E ela completa, eu não acredito que alguém no estado de embriaguez completa, ele possa matar. Mas naquele momento da embriaguez ainda incompleta, em que ele está se aproximando da embriaguez comatória, que ele já está perdendo os sentidos e ainda pode praticar um fato delituoso. Então eu acho que a maioria dos fatos criminosos vão acontecer exatamente naquela transição entre a embriaguez incompleta chegando para a completa, que é aquele momento em que o indivíduo já está entrando em depressão, em delírio, na agressividade, e não porque quer estar agressivo, é porque o álcool que é liberado no nosso país afeta o córtex. O álcool que corre dentro das células, fazendo uma oxidação, como é que um cidadão que está bebendo cachaça lá na esquina sabe que o álcool se transforma em aldeído acético, que se transforma em ácido acético, que se transforma em gás carbônico e que 85% é oxidado dentro da célula. Uma outra parte, de 1 a 15%, sai no suor ou sai no ar.